Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu quero falar sobre os quadrinhos mais nostálgicos da minha coleção. Então esse vídeo vai ter Batman, vai ter Homem-Aranha, vai ter Cavaleiros do Zodíaco, mais algumas outras coisas, tá? Vai ter bastante variedade de quadrinhos. E eu quero começar por esse número 1 do Batman aqui, que foi um dos primeiros quadrinhos do Batman que eu li. Que na época, como eu era criança, quando eu li ele, quando eu era criança, ele já era um quadrinho mais antigo, né? Porque ele é de 95. Eu tenho certeza que eu li ele bem depois. Deve ter lido, sei lá, uns 10 anos depois, não, um pouquinho menos. Né? Então eu já tinha lido, quando eu li ele, ele já era um quadrinho mais antigo. E ele é um quadrinho que na época ele me surpreendeu bastante, porque o Batman no final ele é derrotado, né? O Bane quebra ele, né? Hoje já é clássico, todo mundo sabe disso, mas na época eu não sabia. Quando eu li o quadrinho, embora esteja isso na capa, né? Mas eu não sabia, era um quadrinho que me surpreendeu porque o herói é derrotado. E naquela época não era um clichê o herói ser derrotado, o herói sempre vencia no final. E é muito legal esse quadrinho porque o Bane ele vence o Batman de uma forma muito estratégica, né? Conforme tu vai lendo o quadrinho, tu vai percebendo que o Batman passa por diversos vilões icônicos, né, do Batman, e aí ele vai derrotando todos eles, porque todos eles estão atacando a Gotham City. Quando ele chega no Bane, ele já tá exausto, ele já tá cansado, ele já não consegue mais. Então aí o Bane vai lá e quebra ele. Então tem toda essa parte de, além de ele ser um inimigo físico, ele é um inimigo muito mental, né? Ele monta toda uma estratégia para chegar no final e derrotar o Batman. E aí, anos depois que eu fui começar a ler a conclusão da saga, que aí surge essa nova versão do Batman aqui, na época, para mim, a história terminava com o Batman sendo derrotado, né? Anos depois, indo nos sebos, que eu consegui as outras edições aqui com a conclusão da história da queda do morcego. Então por isso esse quadrinho é muito nostálgico para mim. Outro quadrinho muito nostálgico, e eu acho que vai ser nostálgico para muita gente, é essa edição aqui da Conrad, aqui do Dragon Ball. Essa aqui tá bem detonada, porque é a edição da época que eu tinha quando era criança, eu li, reli várias vezes, né? Então tem aqui até a propaganda do Band Kids aqui, que era a época que a gente estava assistindo Dragon Ball Z, né? E eles estavam lançando o Dragon Ball Gokuzinho pequenininho, né? E o Dragon Ball ele tem dois fatores de nostalgia, né? O primeiro fator nostálgico é da época lá do SBT, quando passava, com uma outra dublagem, que não tem nada a ver com a dublagem de hoje em dia. E depois, quando ele voltou na Band, né, com o Goku criança, que a gente toma aquele susto, como assim o Goku cresceu? Então o Dragon Ball ele é nostálgico de duas formas na vida de todo mundo. E agora tem essa edição aqui de capa dura, bem legal, né, do Dragon Ball. E Dragon Ball agora já tá na parte do Dragon Ball Z, que tá bem cara, na verdade. Eu sempre espero ela cair um pouco o preço para adquirir o número. Alguns eu até não consegui, então tá incompleto, vou ter que esperar algum relançamento aí para conseguir completar esses números. Mas esse aqui também é bem nostálgico, principalmente essa parte aqui, a batalha com Raditz, que foi os primeiros episódios que a gente assistiu lá na Band, né? Então o Dragon Ball ele é nostálgico tanto nessa parte do Goku criança, quanto a parte quando ele voltou o Dragon Ball pra TV na saga Z, né? Por isso que eu quis trazer esses dois aqui para espelhar bastante essa questão. Outro quadrinho que é muito nostálgico pra mim é essa edição do Homem-Aranha e do Carnificina Total, porque eu era muito fã do Venom, e quem não era fã do Venom, né? Qualquer criança, adolescente daquela época achava o Venom muito foda, porque ele aparecia no Marvel vs Capcom, né? Ele tava tanto nos videogames quanto nos quadrinhos, e tinha essa versão do Homem-Aranha com a roupa preta e depois passava pro Venom. Então essa história me chamava muito a atenção, essa questão de ter o Venom, de ter essa versão maligna do Homem-Aranha. E esse quadrinho chamou mais atenção ainda porque os dois se unem para enfrentar um cara que é muito pior que o Venom, que é o Carnificina. E na época eu só tinha essa edição aqui, então eu não sabia como a história se concluía. Anos depois, até pouco tempo atrás aí, que eu consegui as duas edições, e aí eu consegui ler a história por completo e concluir ela nessa segunda edição aqui. Acho que teve uma reedição dessa história, mas acho que se alguém for atrás para ler, acho que quem sabe ir atrás dessas duas versões de gibizinho seja a versão mais barata de se conseguir ler essa história aqui, tá? Acho que aí tu consegue encontrar num sebo, consegue encontrar aí no Mercado Livre. Acho que a versão capa dura também tá bem cara. Então, pra mim, essas duas edições pequenininhas já supriram a minha vontade, e foi com elas que eu fiquei. E esse quadrinho também, na minha vida, foi bem nostálgico. Um outro muito nostálgico, que também vai remeter à época da Manchete, é esse quadrinho aqui do Yu Hakusho, né? Essa edição pequenininha eu tenho ela completa, tá? E essa edição ela veio numa época que o Yu Hakusho já não passava mais na TV. Então, essa edição foi uma forma de relembrar
a história do Hakusho, que já fazia alguns anos que a gente já não tinha mais contato, né? A gente lembrava que era muito legal, que gostava muito, mas como já tinha passado muitos anos, não lembrava a história nos mínimos detalhes. Então essa edição foi uma forma da gente ir relembrando, né, as histórias do Yusuke. E aí agora veio essa edição nova aqui, que eu não tenho completa, eu tô completando aos poucos. Ela é até mais curta, então é mais fácil de completar. Que tá bem legal mesmo essa edição, né, com as páginas melhores do que essa aqui, que já tá bem antiguinha. Então eu pretendo completar essa versão aqui também, até pra poder ter acesso por mais tempo, né, à história do Hakusho em versão mangá. Então eu tô completando, ainda faltam alguns números, acho que faltam poucos. Essa edição é mais curta, né, ela tem acho que 18 edições, então é mais fácil de completar. E é o que eu pretendo fazer. Então tá aqui as duas versões do Hakusho. Também pra mim é bem nostálgico, não só pelo mangá, mas também pela época da Manchete, né? Outro quadrinho que é muito nostálgico pra mim é essa edição aqui do Quarteto Fantástico, porque esse foi um dos quadrinhos que me introduziram ao mundo dos super-heróis, tá? Porque eu lia, quando eu era pequeno, eu lia Turma da Mônica, lia Disney, e esse foi um dos primeiros quadrinhos de super-heróis que eu li. Né? Então ele já começa aqui no meio de uma conclusão de uma saga, que foi aquela saga do massacre, que os heróis morreram ou desapareceram. Eu não li a saga, mas aqui eles remetem bastante a ela. Foi um quadrinho que uma tia minha me deu de Natal, e foi aqui que eu meio que conheci o Quarteto Fantástico. Eu já conhecia o Quarteto Fantástico, mas foi nesse quadrinho que eu entendi a dinâmica deles, quem era quem, a dinâmica familiar entre os personagens. Foi aqui onde eu me aprofundei e eu entendi quem eram as personalidades que formavam o Quarteto Fantástico, né? Também foi um quadrinho que me introduziu ao Surfista Prateado. Então eu tenho muita nostalgia por esse quadrinho aqui. Eu acho a arte dele bem legal mesmo. Essa arte aqui dos anos 90 aqui, do 90, 2000, eu acho muito legal mesmo. Acho que anos 90. É uma arte que é bem bonita. Então esse quadrinho é muito nostálgico, que eu li quando eu era criança e me introduziu, me fez eu ter bastante interesse pro mundo dos super-heróis, né? Foi aqui que eu comecei a ter gosto. Um último quadrinho que eu quero mostrar, que ele é, no Brasil, acho que ele é a história mais nostálgica de todas, que é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Quem tem mais ou menos a minha idade, que pegou a época da Manchete, os bonequinhos com as armaduras, não tem como não ter nostalgia pelos Cavaleiros do Zodíaco. Então tem essa edição, essa versão aqui da Conrad, eu tenho a Saga das 12 Casas nela, completinha. Então quando eu quero ler as 12 casas, eu recorro a esses mangazinhos. O único problema é que aí, como eles são curtinhos, tu lê rapidinho, tu tem que estar sempre com uns 3, 4 aqui do lado esperando, aí tu lê a edição, já puxa o próximo, né? Que não eram como as edições de hoje em dia, que são os quadrinhos mais grossos. E os Cavaleiros do Zodíaco não tem muito o que falar, né? É o ápice da nostalgia. E agora saiu essa edição nova aqui dos Cavaleiros. Eu só tenho essa aqui, de capa dura, eu tô esperando relançarem, pra, quem sabe, pegar os próximos. Na verdade tá saindo muita coisa que eu quero, então eu tenho que segurar um, pegar outro, né? Então, mas essa edição tá bem legal, né? As páginas, elas não estão na melhor qualidade que podiam estar, né? Mas é bem melhor do que essas daqui que já estão mais antiguinhas, né? Já estão amarelando com o tempo e tal. E a capa também dessa edição é muito bonita, e Cavaleiros do Zodíaco não tem muito o que dizer, né? Vale muito a pena tu ter pra poder ler e reler e revisitar a história. E é digno de encerrar o vídeo com essas edições aqui da Conrad, essa nova edição dos Cavaleiros do Zodíaco. Acho que é algo digno de encerrar o vídeo. Se você curtiu esse formato aí, deixa o seu like, comenta aí se alguma dessas edições é nostálgico pra você também. Se não é, nenhuma delas me diz aí qual que é nostálgico pra você, qual quadrinho que você lembra da sua infância, né? Não são todos aqui, né? Ainda faltam outros quadrinhos que são nostálgicos pra mim que eu não trouxe. Quem sabe eu deixo para um próximo vídeo. Mas, né, deixa o seu like aí. Se curtiu o formato, quer ver mais quadrinhos, se inscreve. E um grande abraço a todos aí. Até o próximo vídeo.